Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez dando início ao nosso Culto Cristão no Ar, que tem por objetivo levar o Evangelho de Jesus até os lares e os corações daqueles que nos ouvem. Lembrando que estamos naquela semana em que temos dois grandes eventos ocorrendo aqui no nosso estado de âmbito espírita, que são a Comerge, Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, e o ENEF, Encontro Estadual da Família Espírita. Aqueles que desejarem participar do ENEF durante o período de Carnaval, se não sabe onde tem um núcleo próximo de você, pode procurar no site do CERJ, porque tem ali a localização, os dias e horários de todos os núcleos. E eles normalmente são abertos. A pessoa pode chegar, procurar ali o responsável pelo núcleo, para maiores informações, mas basta chegar que você pode participar. Aí é muito importante a nossa participação nesses eventos durante o Carnaval, que ajuda muito na psicosfera do planeta. Participando aqui do programa de hoje, nós temos Jane Shankly, Rosana Nunes, eu, João Menezes e Lidiane Barreto. E a Rosana vai fazer a leitura da nossa página inicial. Queridos amigos, ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro, no programa de hoje vamos ler a página do livro Opinião Espírita, intitulada Felizes e Infelizes. O conceito espírita da felicidade nem sempre enxerga os felizes onde o mundo os coloca. Há pessoas que requisitam conforto demasiado na preocupação de serem felizes e acabam infelizes, estiradas no tédio. Criaturas aparecem pleiteando destaque e, em se crendo ditosas por tê-lo, confessam-se infortunadas depois, quando se reconhecem inabilitadas para os cargos que receberam. Há felizes nas mesas lautas, comprando enfermidades com os excessos, e há que se afeiçoam, e infelizes na carência material, entesourando valores imperecíveis no proveito das lições que o mundo lhes reservou. Em toda parte surpreendemos os felizes de saúde que abusam da robustez, caindo na desencarnação prematura, e os infelizes de doença que senhoreiam longa vida pelo respeito que dedicam ao corpo. Em todos os lugares, os contrastes aparentemente chocantes. Situações risonhas muitas vezes geram suplícios por vindouro, por não saber quem as possui empregar criteriosamente a felicidade que lhes foi emprestada. Aqui e além surgem sem conta os felizes infelizes dos enganos a que se arrojam e os infelizes felizes nas provações em que se elevam. Sócrates, considerado infeliz, é o pai da filosofia. Ánitos, imaginado feliz, ainda hoje no conceito do mundo, é o carrasco. Jesus, suposto infeliz, é o renovador do mundo. Barrabás, julgado feliz, até agora, na memória dos homens, é o malfeitor. Apliquemos o entendimento espírita aos acontecimentos cotidianos e verificaremos que os felizes e os infelizes não estão qualificados pela abastança ou pela indigência que entremostrem nos quadros exteriores. São e serão sempre aqueles que, em qualquer circunstância, edificam a felicidade para os outros, de vez que as leis da vida
determinam seja a criatura medida pelas outras criaturas, especificando que a felicidade ou a infelicidade, articuladas por alguém nos caminhos alheios, se voltem matematicamente para quem os formou. Por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. É assim, Senhor, estamos aqui reunidos, dando continuidade ao nosso estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo, mas não só o estudo, principalmente a reflexão e a aplicação em nossas vidas, que é o que mais importa para nós. Que possamos realmente estar incumbidos dessa tarefa de colocar o Evangelho em prática, de semear a palavra de Jesus, os bons ensinamentos, através das nossas palavras e das nossas ações. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos continuar o estudo do capítulo 5, que é um capítulo grande, né, cheio de subitens, mas é extremamente importante, porque é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a bem-aventurança. Início do Sermão da Montanha, feita por Jesus ao povo. E ali tem bastante ensinamentos. Então, nós vamos agora estudar o item 20, que tem como título A Felicidade Não É Deste Mundo. É já na parte de instruções dos Espíritos. E o Espírito comunicante é François Nicolas Madeleine, que foi cardeal católico, era conhecido como cardeal Marlot. Essa mensagem foi ditada em Paris em 1863. Então diz o Espírito comunicante: Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Observe que o cardeal Marlot ele começa falando sobre a questão da felicidade e ele cita aqui essa frase: a felicidade não é deste mundo, que está contida no Eclesiastes. Mas nós lemos 2 vezes o Eclesiastes, né, e não achamos a frase como está. Tem uma parte do Eclesiastes que o autor fala sobre felicidade, né? E indiretamente ele fala que a felicidade realmente não é deste mundo, já naquela época que foi antes de Jesus vir à Terra, né? Porque Eclesiastes faz parte, é um dos livros do Velho Testamento. Mas de qualquer forma, o importante é a mensagem, né? Então, autor, se foi isso ou aquilo, não importa. Mas o que ele quer dizer é que realmente, né, no estágio em que a Terra se encontra, nós podemos ter, e ele vai dizer isso aqui mais à frente, momentos de felicidade, né? Uma conquista nossa, né? Um filho que nasce, né? O matrimônio, um aniversário, né? São momentos de felicidade. Agora, uma felicidade perene, constante, ainda não somos merecedores dela, porque também a maior parte da população da Terra não faz por onde. A gente está vendo ali, né? Só pessoas querendo tirar proveito das coisas, desde cargos mais altos até o próprio povo, né? Então, numa situação dessa, a gente realmente, essa felicidade seria perene, né? Uma felicidade do espírito, ela ainda vai demorar um pouquinho a ser instalada na Terra. Também as pessoas, a grande maioria das pessoas, eu acho que não sabe encontrar a felicidade naquilo que tem, né? Ela sempre quer alguma coisa além do que o que ela tem, seja nela mesmo ou em termos materiais,
para se sentir feliz. Então essa felicidade ela nunca vai encontrar, né? São poucas as pessoas que se sentem felizes porque acordaram, né? Porque estão iniciando um novo dia, porque estão trabalhando, e a gente reclama do trabalho mais do que agradece, né? É tão bom ter a oportunidade de ter um trabalho. E então a felicidade dessas pequenas coisas também muitas pessoas não veem. E quando eu falo sobre esse assunto, né, eu sempre lembro uma situação que eu presenciei, né? Porque nós tínhamos aqui em Nilópolis uma companheira que ela gostava muito lá do caminhão, não frequentava, mas ela gostava do caminhão e sempre ela ajudava no Natal, naquela campanha que a gente chama das bolsas, né, para as famílias carentes, ela sempre ajudava. E uma vez eu e minha companheira, Eni, nós fomos lá na casa dela, né? E depois que ela assinou, deu a importância para a gente, né? Ela começou a chorar e pediu a Eni que orasse por ela, porque ela não era feliz. Uhum. Morava aqui em Nilópolis, era uma mansão, uma casa muito grande, ela tinha muito dinheiro, mas realmente a forma com que ela vivia com o marido, ela não se sentia feliz por causa disso, né? Então a gente vê que não é o ter dinheiro, porque muita gente fica aí correndo atrás do dinheiro achando que felicidade vai dar felicidade, mas a felicidade ela é um estado de alma que independe de situação financeira ou social. Uhum. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Essa página toda de Cardeal Marlot, ela já está fazendo sentido para a gente, porque nós já vimos as categorias dos mundos, né? E já sabemos que a Terra é um mundo ainda de expiações e provas, né? E realmente, para quem não tem essa noção, para quem acredita que a encarnação, que a vida presente é a única vida, né, e que a Terra é o único planeta habitado, ela acha que Deus criou a gente para ser infeliz, né? Aí continua a mensagem. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação e que, por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Ele continua aqui a sua mensagem dizendo que realmente são poucos aqueles que se podem ser considerados felizes, e mesmo assim não por toda a vida, né? Por alguns momentos de vida. Então continua a mensagem. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares às provas e à expiação, forçoso é se admita que algures moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão
esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. A gente observa que essa felicidade, eu sempre até acrescento uma palavrinha nessa frase que foi dita que está lá no Eclesiastes, né? Que a felicidade ainda não é da Terra. Mas pode ser até que o próprio planeta, à medida que ele vai evoluindo, a gente não precisa ir para outro planeta. A gente pode continuar no planeta Terra e aos poucos a felicidade vai sendo mais fácil de ser entendida, né? Porque ela existe. Só que as pessoas, como o João já falou anteriormente, né? As pessoas entendem de um modo geral, e o cardeal também fala sobre isso, né? Entende que felicidade é ter saúde, é ter dinheiro, é ter uma boa família, né? É ter uma condição social, né? Mas tem outras formas da gente ser feliz. Então, à medida que a gente vai evoluindo, esses momentos de felicidade, mesmo pequenos e passageiros, vão sendo mais constantes e acaba a gente entendendo que a felicidade está ao nosso alcance. Embora ele tenha falado bastante na mensagem aqui de que a Terra é esse planeta de provas, de expiações, né? Que existem muitos mais belos, né? A Terra é muito bonita também, né? Tem lugares lindos aqui no nosso planeta, tem tanta coisa para a gente conhecer, para a gente aprender com as outras pessoas, mesmo aquelas que a gente considera inferiores a nós, todos têm alguma coisa a nos ensinar, né? As oportunidades que a gente tem de ser feliz aqui na Terra mesmo já são visíveis. É uma questão de percepção nossa, né? A beleza está nos olhos de quem vê. É verdade. Inclusive tem um pensamento, né, que é de Vicente Carvalho, né, que diz que a felicidade está naquilo que a gente vê. Né? Mais ou menos assim, eu não me lembro exatamente, mas é mais ou menos esse sentido. Né? Tem pessoas que se a gente pensar ser feliz, vai dizer só. E às vezes é uma pessoa simples. Né? A gente até vê muitas vezes a emissão de televisão, né? Indo aí para o interior, né? Para o sertão, né? Quando chega numa casa, né? Vê a alegria das pessoas que tem, né? Aquela pobreza e a gente vê, né? Pessoas sorrindo, não atendendo bem. Então, as pessoas que se contentam com aquilo que ela vive, né? E a gente tem um país no Oriente que ele mede o seu progresso, assim, a medida de qualidade do país não é o produto interno bruto, é a felicidade interna bruta, né? Esse país é um Butão, é um país extremamente agrícola, um povo muito simples, como você acabou de falar, é um país que é governado por uma monarquia, é um príncipe, né? E que para ele, o sucesso do país é a felicidade do povo, né? Então tudo que ele faz é para proporcionar a felicidade, não é para proporcionar crescimento econômico, consumismo, mas que o povo se sinta feliz, né? E realmente é constatado que lá as pessoas são felizes. E agora existe até uma pesquisa que é internacional, né? Que também é sobre a felicidade, né? E a Noruega, que é considerado um país com esse nível de... Né? É lógico que dentro de um parâmetro de um planeta de provas e expiações, né? A gente vai dizer que a Noruega é um paraíso, né? Mas dentro da situação é um país que o povo se sente feliz até por honestidade. Existe uma série de cláusulas, né, que são consideradas para considerar esse índice de felicidade. Né? E é um país de extremos desafios, de dificuldades, né? Tem inverno quase 6 meses por ano, né? Aquela noite que não termina, 6 meses de noite. É um país muito voltado para a pesca, com pouca possibilidade econômica, né, de recursos, e realmente a felicidade está lá. Né? Agora ele vai mudar um pouquinho o foco, né? Até então ele estava falando das questões do mundo de provas e expiações, agora ele vai dar uma revirada no que ele está falando. Né? Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e, dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram.
Esse progresso que ele está falando, a gente sente, inclusive, de quando essa mensagem foi ditada até hoje, né? O quanto a ciência evoluiu, as questões sociais, a maioria evoluiu também, né? Nós temos bem menos países com escravidão, se é que ainda tem algum em que ela é oficializada, né? Mas a exploração das pessoas, a gente percebe que ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então essa melhoria do planeta já começa a ser notada. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardeal Marlot, Paris, 1863. Interessante que a gente fala da missão dos espíritas, que está lá no capítulo 20 do Evangelho, que é o Ide e Pregai, mas aqui ele já está falando, né? Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração, né? Então não é só uma mensagem do Evangelho que fala que a nossa missão é pregar o espiritismo. Quando eu falo pregar o espiritismo, é levar para as pessoas os 5 princípios básicos do espiritismo, porque no momento que as pessoas entenderem, né, a questão da reencarnação, né, a existência de Deus, até Kardec, numa brochura que ele publicou, ele diz, né, que quando esses princípios forem universalmente aceitos, né, então nós teríamos católicos espíritas, protestantes espíritas, budistas espíritas. Então Kardec fala isso, né? A pessoa vai continuar com a religião, só que essa religião vai aceitar esse princípio que ainda hoje algumas rejeitam. Pregar o espiritismo é muito diferente de querer converter as pessoas, né? A pessoa não precisa se tornar espírita, mas é importante que ela tenha acesso ao conhecimento que a gente tem para oferecer, né? Porque também partir dessa vida sem ter tido esse acesso por responsabilidade nossa, vai cair um pouquinho sobre as nossas costas também, não ter proporcionado a essa pessoa esse conhecimento, porque muitas vezes está perto da gente, né, e a gente por timidez evita de falar, né, para não criar confusão, atrito, a gente não fala que é espírito e não fala desses princípios básicos do espiritismo. Né? Então, vamos agora à leitura do livro Cantigas de Vida, de Custódio Augusto Beiral, algumas trovas. Ninguém morre, tem certeza. Então, medita com calma e sente quanta beleza guarda ainda dentro da alma. Que Deus lhe concede os meios de redimir-se e avançar sobre os sólidos esteios, se quiser raciocinar. Percebe que a dor redime, mas não te entrega, vencido, perseverando qual vime, que resiste, retorcido. Aceitar as aflições em postura masoquista seria dar aos poltrões o laurel de uma conquista. Suportar o sofrimento, no sentido do sermão, é provar que no tormento mantém firme o coração. Vale lembrar Lacordaire, na mensagem além da morte. Dizei a cólera com fé, eu venci, fui o mais forte. E assim, Jesus, ao final deste programa, queremos te agradecer a oportunidade que tu nos tem dado de poder falar das tuas lições morredoras através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Abençoa, Senhor, a todos os nossos ouvintes, aos seus lares, aos enfermos, aos que se sentem felizes
porque não consegue aquilo que deseja. Para que possa entender que tudo tem uma razão de ser e a justiça de Deus, ela se cumpre porque Deus é acima de tudo, nosso Pai de amor. Obrigado por tudo. Se conosco, Senhor, envolver-nos em tua paz, hoje e sempre. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.